nós carregamos histórias com marcas profundas. Mas talvez sejam nas feridas que nós temos a chance de recomeçar. A vida nos pede para trocar a dor por potência, fragilidade por coragem, silêncio por voz. Os tesouros dos nossos caminhos não estão nas conquistas que os outros aplaudem, mas naquilo que resgatamos de nós mesmas. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro semanal que traz histórias de mulheres inspiradoras que fazem a gente refletir, compartilhar e valorizar a nossa própria jornada. Hoje a gente conversa com uma mulher que é psicóloga, palestrante, consultora de saúde mental. Ela é uma referência no Brasil e dedica o seu trabalho a acompanhar as pessoas para que a gente compreenda as nossas emoções. Tarefa difícil, né? Ela também nos lembra que toda cicatriz traz uma potência e cada trajetória uma possibilidade de cura. Hoje a gente conversa com a Ediane Ribeiro. E o nosso local de encontro é a Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Olá! Que gostoso te encontrar. Que ótimo! Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço demais o convite. Um prazer estar com você. Linda! Obrigada. Vamos conversar? Vamos, Ari. Vamos lá. Eu sei que todas as pessoas, né, estão acostumadas a te ouvir muito. E eu acho que quando eu te ouço é uma terapia tão gostosa, né? Porque eu fico pensando na minha vida e eu sei que acho que esse é o intuito mesmo, né? Que a gente pense, reflita um pouquinho mais. Ainda mais agora que tem sido tão difícil a gente conversar com a gente mesmo. Mas antes de falar disso, eu quero saber de você. Podemos? Vamos! Então, como a gente vai falar um pouquinho de vida, eu queria que você voltasse lá na infância e me contasse um pouquinho sobre a Ediane. Quem era a Ediane? A gente sabe que a gente passa algumas situações na infância que ficam na nossa cabeça. Quem era? Como foi a sua infância? É interessante pensar sobre a minha infância, porque eu diria que se eu me encontrasse com a Ediane criança, ela jamais imaginaria que a Ediane adulta faria o que faz hoje. Porque foi muito diferente. Eu fui uma criança considerada muito tímida e eu sempre achei que eu era uma criança muito tímida, realmente. Até os 8 anos de idade, por exemplo, era um pavor para mim falar em público, falar na sala de aula. Os professores não conheciam a minha voz no final do ano, assim. E uma criança muito retraída, de poucas palavras em casa ou na rua. E assim foi a infância, de muito medo de me expor. Isso foi fazendo com que eu achasse que eu era uma criança muito tímida. Hoje eu digo muito que eu não era tímida, eu era assustada. Que na verdade essa característica veio de todo um contexto de ambiente, de muita imprevisibilidade. Eu cresci numa família, sabe, que é uma família de classe média, do normal brasileira, longe de ser uma família abastada, mas a gente tinha condições de estudar em boas escolas. Eu tive, né, uma infância preservada de trabalhar, mas em compensação com muitos conflitos familiares. Muitas questões que geravam uma imprevisibilidade para o crescimento de uma criança, né? A mim e aos meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos? Então, esse contexto de imprevisibilidade, eu acho que foi me tornando bastante retraída na infância. Então, a minha infância foi uma infância, apesar de protegida de muitas coisas, no sentido... se eu pensar numa família negra brasileira, a minha família me protegeu de muitas vulnerabilidades. Eu não passei pela vulnerabilidade social, por exemplo, que é tão comum nas famílias negras brasileiras.
chavinha mudou e você percebeu que, opa, peraí, eu acho que eu preciso mudar essa questão? Como foi isso? Eu acho que teve etapas, foram etapas. Eu acho que na infância teve essa fase muito retraída, que eu achava que eu era tímida, que eu digo hoje eu não era tímida, eu era assustada, eu tinha um medo da exposição, que não tinha só a ver com o contexto familiar, mas com estar em um ambiente que realmente eu não me sentia pertencente, né? Assim, por ser uma criança negra de classe média, eu cresci no mundo de brancos. Então, em escola particular, no play do condomínio, eram eu e meus irmãos, na verdade. Então, tinha um contexto ali realmente de não pertencimento que me deixava retraída e que no primeiro momento me levou para essa ansiedade por agradar. No primeiro momento, acho que eu virei uma adolescente muito agradadora, de queria fazer agradadora e muito resolutiva dos problemas das outras pessoas. Dos outros, né? Tinha uma responsabilidade passando ali do outro lado da rua, eu pegava querendo que fosse minha. Então eu cresci acreditando que se eu resolvesse os problemas das outras pessoas, se eu estivesse sempre cuidando para que o ambiente estivesse em harmonia, isso ia me fazer pertencente na relação. E aí eu acho que assim foi até o iniciozinho da vida adulta. No início da vida adulta, quando eu fui para a faculdade de psicologia, não à toa, eu acho que isso começou a mudar, mas eu acho que teve uma mudança que foi para um outro extremo. Foi uma mudança de a criança e a adolescente que era tímida, retraída, que queria agradar todo mundo, que queria ser a boazinha para todo mundo, foi se tornando uma adulta um pouco mais reativa, um pouco mais irritada. E aí eu acho que eu fui para um lugar mais defensivo. E aí me tornei assertiva em excesso, daquelas que é não a priori, e que eu digo tudo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero, falo as verdades na cara mesmo. Eu acho que eu fui de um extremo ao outro no início da vida adulta, sabe? E aí demorou um tempo ali, entre a década dos 20 anos, início dos 30 anos, eu acho que foi quando eu fui começando a entender que tanto a timidez quanto essa reatividade que eu ia para o mundo mais na luta eram respostas traumáticas. Eu vi um relato seu e eu achei muito interessante, porque acho que na vida de todos nós, né, algum momento isso acontece, né, da mudança. E eu vi que você estava no Havaí, né? E aí você olhando uma paisagem e falando assim, nossa, aqui que era para eu estar de repente pensando em várias coisas ruins, parece que eu tô leve. Agora que eu mudei isso, que eu mudei aquilo, enfim, quando você se olha, né, e eu acho que você deve pensar nessa foto várias vezes ou nesse momento várias vezes, o que passava na sua cabeça? Realmente foi uma virada de chave? Porque você falava muito de traumas, né? Eu quero ser psicóloga, mas não quero trabalhar com trauma. Como é que foi isso? Foi um grande... Nossa, você me trouxe um filme pra minha cabeça agora. Porque essa viagem pro Havaí, ela foi muito emblemática na minha vida. Ela fechou um ciclo de viagens que eu estava fazendo quando eu fiz mudanças muito importantes na minha vida, né? Então eu tinha pedido o divórcio de um casamento de 14 anos. Nossa, muito tempo. Eu tinha pedido demissão de um trabalho que eu estava há 17 anos. E aí eu tinha primeiro ido para a Ásia e depois eu fui para o Havaí. Então quando eu fui para o Havaí, eu estava mudando a minha história profissional. Eu estava saindo desse trabalho, que era uma grande rede hospitalar, que eu trabalhei por muitos anos, para seguir a minha carreira solo como profissional e solo na vida também, depois de um casamento muito longo. E fui para lá tentar um pouco fazer essa reorganização, eu acho que posso dizer assim, da identidade. Então, por isso que talvez essa foto reflita isso que eu digo, eu falo, eu deveria estar pensando em várias coisas difíceis, porque era um momento de muitas mudanças. Era um momento também de lutos importantes. Despedidas. Eu tinha feito despedidas, e de me entender de uma outra forma. E de despedidas que eu acho que foram consequências desse processo de ir me apropriando da minha própria narrativa, de ir me apropriando de quem eu sou, de ir me conectando com essa dignidade de existir sendo quem eu sou. E aí eu acho que muda a chave
de eu não queria trabalhar com trauma. Então, que na verdade é um pouco uma fala que é um auto-engano, porque a gente está sempre trabalhando com trauma, principalmente na psicologia, mesmo que não falando diretamente de traumas. Porque o trauma faz parte da existência humana. Não é algo extraordinário, é o ordinário da vida. Em diferentes aspectos, né? O trauma não são só os grandes eventos, as grandes tragédias. Quando a gente pensa em trauma, a gente pensa em algo trágico, né? Normalmente, que aconteceu na vida daquela pessoa e que muda a vida entre antes e depois. E, na verdade, o trauma está muito mais no nosso cotidiano. Nós vivemos situações que podem ser traumáticas cotidianamente. A ruptura de um relacionamento, a saída de um trabalho, problemas financeiros, adoecimento nosso e dos nossos, situações em que a gente se sente em desamparo, que a gente sente que não tem saída. E especialmente falando de traumas nas primeiras décadas de vida, do desenvolvimento, não são só situações trágicas ou extraordinariamente impactantes, mas às vezes a ausência de boas situações de referência também são eventos traumáticos. A ausência de atenção, amor, afeto, amparo em diferentes aspectos. Então, nessa viagem foi uma mudança de chave, porque eu comecei a entender o trauma nesse lugar. O trauma como algo que faz parte da vida. E comecei a olhar com mais compaixão para a minha própria história. E aí, quando eu começo a olhar com mais compaixão para a minha própria história, para o que eu vivi, para o que isso tinha me feito ser e fazer até então, eu acho que eu começo a me conectar com uma autenticidade que me torna mais livre. Que delícia! Vamos fazer o seguinte, quero saber muito mais sobre isso, acho que as pessoas em casa também. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olhamos para dentro de nós, descobrimos que o nosso corpo e a nossa mente guardam memórias invisíveis. Mas também é verdade que é possível a gente regular, nos acolher e construir novas narrativas. Nós não somos o que nos feriu, mas sim o que nos fez reconstruir. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos de hoje, que conta um pouquinho da história da Ediane Ribeiro. A gente já falou um pouquinho da infância e começamos a entrar um pouco na carreira. No comecinho do programa, eu disse que você é uma pessoa que ajuda as outras a compreender as emoções, mas que você também dá uma luz pra gente, né? Você fala, existem as cicatrizes? Sim, mas elas também revelam as nossas potencialidades. Como é ouvir tanta gente? Numa sociedade que a gente pensa assim, todo mundo fala, acho que é a mesma coisa, sabe? Das conversas que a gente tem, enfim. A sociedade está doente, emocionalmente. Como é trabalhar com isso? É uma pergunta que dá para ir por tantos caminhos essa. Porque muitas pessoas me perguntam, Ediane, você trabalha com trauma especificamente? Claro que não só com trauma, mas com todas as questões que envolvem o humano. Mas a lente do cuidado informado sobre trauma é uma lente importante no meu trabalho. E como você consegue ser uma pessoa leve, né? Assim, porque eu acho que trabalhar com esse tema, para mim, não é trabalhar só com a dor. É justamente trabalhar com a potência que é escondida pela dor. Então, acho que nós vivemos hoje realmente numa sociedade adoecida em vários aspectos. Não por acaso o índice das questões relacionadas à saúde mental crescem assustadoramente e de forma preocupante, eu diria desconcertante, porque, de alguma forma, isso também é um sinal de como nós estamos nos organizando coletivamente. Então, hoje, quando eu penso em saúde mental, eu penso num fenômeno coletivo e não como uma questão individual. A saúde mental ela é muito impactada por como nós nos organizamos socialmente, pelas relações, pelas condições de trabalho, pelas condições afetivas, por como as relações estão se estabelecendo.
Com a modernidade, a aceleração da vida moderna, o que nós estamos vendo é uma ruptura das relações de conexão, uma redução das relações de conexão, e isso vem nos adoecendo em vários aspectos. Então, hoje em dia, eu acho que trabalhar com o que trabalho, trabalhar com saúde, é o que me possibilita olhar com esperança para o futuro. É olhar para a esperança, é olhar para a possibilidade de que a gente comece a fazer um caminho de reconexão com a gente e de reconexão com os outros, de conexões mais profundas, de conexões mais verdadeiras, de relacionamentos mais saudáveis, principalmente. Eu costumo dizer muito que o número de diagnósticos aumentou absurdamente, né? Isso é uma estatística, não sou nem eu que digo. Assim, as estatísticas nos mostram que o número de adoecimentos em saúde mental aumentou muito. E os índices de depressão, de ansiedade, de doenças associadas ao trabalho, por exemplo, como burnout e outras. E muitas vezes isso não é um reflexo só de que nós estamos adoecendo mais, sim estamos, ou que nós também ficamos melhores na avaliação diagnóstica, estamos fazendo melhores diagnósticos, mas também sinaliza para uma sociedade que começou a se anestesiar em algum aspecto. Então, muitas vezes hoje um diagnóstico é a permissão para a pessoa poder sentir. Então ela não pode sentir tristeza, mas quando ela recebe um diagnóstico de depressão, é quase que como se validasse aquele sentimento dela. Agora eu entendo. Agora eu entendo e agora eu posso. Além de agora eu entendo, agora eu posso sentir o que estou sentindo. E você tem um livro, que é esse que a gente está aqui. Os tesouros que a gente deixa pelo caminho. Isso. Todos nós deixamos tesouros pelo caminho. Como que a gente consegue achar esse baú escondido, às vezes, né? Que a gente fala, é só com um mapa pra gente achar esse tesouro, porque parece que eu não tenho nenhum. Todo mundo tem um tesouro? Eu acredito que todos nós temos vários tesouros. E alguns a gente vai encontrar e conseguir usufruir e utilizar a nosso favor na nossa trajetória, outros não. E aí, quando eu escolhi o título desse livro, junto com a minha editora, nós pensamos muito na trajetória que o próprio livro faz, porque é um livro com foco no tema do trauma, mas é um livro que eu também compartilho muitas experiências minhas, não só da minha vida pessoal, mas como experiências de consultório, experiências de pesquisa. E todo o livro ele caminha para um lugar que é o que enquanto eu estava em dor, enquanto a ferida do trauma estava aberta, eu não conseguia enxergar em mim e que eu testemunho nas pessoas que acompanho terapeuticamente ou no que a literatura nos apresenta, de que as pessoas não conseguem enxergar em si quando a ferida é o foco da atenção, quando a ferida está aberta ainda. Trauma é uma grande ferida, só que é uma ferida que não é na pele de fora, né? Não é um corte na pele, é uma ferida na pele de dentro, né? Na pele emocional. E aí, enquanto essa ferida não está cicatrizada, nós perdemos a conexão com coisas que são muito potentes em nós, com a nossa autenticidade, com a nossa vitalidade, muitas vezes, com a nossa capacidade de realização, com a nossa capacidade de conexão com o outro, de empatia, de estabelecer laços. Tudo isso vai ficando um pouco embotado quando o adoecimento emocional acontece. São sobre esses tesouros que eu relato no livro. É o resgate desse tesouro que é a dignidade de ser quem se é, que é a dignidade de você poder construir uma história autoral, você poder fazer as suas escolhas a partir do que você sente, do que você acredita, e não necessariamente viver as escolhas feitas por outras pessoas. Então, eu acho que se eu pudesse resumir o tesouro, é isso, é a gente conseguir se conectar com a própria história e fazer escolhas a partir do que nós acreditamos e do que nós sentimos, e não necessariamente traçar um script que foi escrito para nós. Quando o nosso programa chama Retratos Femininos, porque eu falo que quando a gente fala de fotos, a gente posa para foto e quer sair bonita, e hoje ainda tem um monte de filtro, então a gente ainda se culpa e fala, nossa, olha a ruguinha, olha não sei o quê. Mas um retrato é a nossa essência, é o que tem de mais puro e que às vezes a gente nem observa e nem percebe.
Hoje, olhando para você, para a Ediane de hoje, lembrando da menina assustada, da menina que tinha alguns relacionamentos em casa que ela gostaria que fosse melhor, mas não foi possível, né? E tá tudo bem. E para a mulher hoje que ajuda a curar tantas feridas, em sua grande maioria de mulheres. Sua grande maioria. E que é difícil, eu acho que nós mulheres, a gente sempre coloca a culpa em tudo, então a gente às vezes não consegue nem falar de si, né? Então que gostoso que a gente pode ser ouvida hoje por alguém. O que passa na sua cabeça? Quem é a Ediane hoje? Acho que a Ediane hoje é uma mulher, primeiro, que não tem medo do outro. Acho que esse foi o grande tesouro que eu encontrei no meu caminho. Ter nas minhas relações o meu lugar de cura. Entender que o relacionamento que tanto me assustava lá atrás, a garota tímida, assustada, tinha medo de se relacionar com o outro, tinha medo do olhar do outro, tinha medo do julgamento do outro. Então, relacionamento lá atrás, para mim, estava associado a risco e a perigo. Eu acho que essa é a grande mudança. A Ediane de hoje entende relacionamento como lugar de encontro e de potência e de possibilidades, como um lugar de bem-estar. Então, para mim não existe nada mais curativo do que bons vínculos, e eu acho que a Ediane de hoje é a Ediane que consegue se relacionar com o outro a partir da própria autenticidade, sendo quem é, e ao encontro do outro sendo quem é, sem precisar me modificar para ser aceita ou para agradar, mas também dando espaço para o outro ser quem ele é. E aí eu acho que a gente consegue o encontro. Então acho que hoje eu sou muito mais à vontade na minha própria pele. Acho que é isso que eu poderia dizer, quem é a Ediane de hoje. Acho que é uma Ediane mais à vontade na própria pele. A gente tem um presentinho para você. Tá aqui. Enquanto a gente estava conversando, tinha paparazzi aqui. Eita! A gente nem observa, fica aqui na pra conversa. Você lembrar um pouquinho do encontro de hoje. Gente, que mimo, da que nossa coisa conversa. Delicada, bonita. E o que você vê? Gente, que legal. Olha. Ai, fiquei até emocionada. Eu vejo... a primeira coisa que quando eu vi essas fotos eu vejo o encontro, que eu acho que é o grande sentido da minha vida hoje. Realmente eu não pensaria a vida hoje sem bons encontros. Então, quando eu nos vejo assim, por exemplo, os meninos me arrumando no microfone, eu vejo essa potência do encontro, né, de fazer em conjunto. E quando eu olho para mim, especificamente, eu vejo alguém que está honrando a menina de 8 anos, sabe? Aquela que não falava, que tinha dificuldade de se expor. E aí eu vejo a comunicadora mesmo, que é alguma coisa que se algum tempo atrás alguém me dissesse que eu me tornaria, eu jamais acreditaria. Então eu vejo alguém que hoje consegue colocar sua voz no mundo, nos diferentes espaços, principalmente no meu mundo íntimo, inclusive. E que, de alguma forma, é a mulher que honra essa criança tão assustada. Eu quero agradecer você por ter parado, conversado com a gente. Eu que agradeço. E é tão bonito, a gente fala com muitas mulheres, e é tão bonito a gente começar a sentir que a gente tem voz, que a gente pode ter pessoas que nos ouçam, que nos entendem e que nos inspiram. E você é uma mulher inspiradora, linda, por dentro e por fora. Agradecida. Esse trabalho que você está fazendo é lindíssimo, seu, de toda a equipe, de colocar em primeiro plano histórias de mulheres, e a gente sabe que a gente precisa. Nós estamos numa sociedade que é feita pelas mulheres, né? São as mulheres que estão à frente das famílias, que estão aí dando todo suor, lágrima, e agora eu espero que muitas gargalhadas também, né, para criar crianças, para fazer uma sociedade melhor. Então é um trabalho muito lindo, muito agradecida por esse convite. Que assim seja, e que a gente se encontre muitas outras vezes, porque a vida é feita de encontros e que eles sejam sempre bons assim, viu? Obrigada! Você de casa, espero que você tenha gostado do Retratos Femininos desse sábado. Até semana que vem. Ai, que gostoso! Obrigada.
Nem sempre nós precisamos das respostas certas, mas sim da ousadia, para nunca deixar de acreditar em nós mesmas. Talvez o verdadeiro significado e tesouro da nossa jornada está em reencontrar em cada passo a potência que nunca nos abandonou.